Hoje nós vamos falar sobre Yu Yu Hakusho e sua influência nos animes de hoje. Os animes modernos que a gente conhece e propriamente nos mangá. Como é Berese, como é casca grossa, Yu Yu Hakusho. É claro que falar nesse anime tão casca grossa é muito nostálgico. Eu tenho certeza que você e pro seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, todo mundo aí já assistiu Yu Yu Hakusho e marcou de fato a vida de cada um. Então vamos saber qual é a influência de Yu Yu Hakusho e por que esse anime é tão berés e que de uma certa maneira faz muita falta. Então vamos dar um pulinho lá nesse mundo magnífico de Yu Yu Hakusho. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, antes de começar esse vídeo berés, eu só quero pedir humildemente para você se inscrever no nosso canal, vem fazer parte da nossa equipe, deixando seu feedback, ativa o sininho de notificação e dá nosso recado, bora pro vídeo sem mais delonga. Galera, é o seguinte, Yu Yu Hakusho a gente sabe que é um anime berés, muito casca grossa. Marcou uma geração incrível nos anos 90. E olha que eu vou te falar, hein? Até hoje dá o que falar. Por quê? É um anime berés, né, galera? E muito casca grossa. Yu Yu Hakusho era incrivelmente diferente de seus companheiros dos anos 90. Lançado pela primeira vez nas páginas Shonen Jump em 1990. Yu Yu Hakusho é da autoria e ilustração de Yuichiro Togashi, ou melhor dizendo, essa lenda incrível que é o Yuichiro Togashi. Eu vou falar pra você, esse cara, ele sabia o que tava fazendo, galera. Ele sabia, e não é à toa que ele é tão casca grossa. Mandava muito bem nos mangá, mandava muito bem nas ilustrações de seus animes. E eu vou te falar, hein, ele parecia que ele tava prevendo o futuro. Por quê? Yu Yu Hakusho, ele tava muito à frente dos seus parceiros ali dos anos 90. E eu vou te falar que, de fato, Yu Yu Hakusho, ele chegou marcando a sua presença, porque ninguém dava nada para Yu Yu Hakusho, até o momento que a gente começou a interagir com os episódios, um episódio após o outro, e a gente só foi engajando, só foi querendo mais e mais e mais. Era incrível você não ver alguém empolgado não querer assistir o Yu Yu Hakusho. E é claro que Yusuke, que era o protagonista, ele tem um diferencial. Então, ou seja, ele amadurece, ele evolui. E o que mais deixa a gente empolgado é que ele mantém a sua característica original. Então, ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso, galera? É que o Yusuke, ele é o protagonista, mas assim, como eu falei, ele tem a sua evolução, ele tem ali a sua característica única, ele não muda, ele não perde a essência, tá? Vou fazer aqui uma comparação aqui, por exemplo, o Goku. Vamos falar de uma maneira mais clara e bem simples. A gente vê que o Goku, desde o clássico até o Super, ele teve ali as mudanças de característica e a sua evolução bem significativa. Porém, a essência do Goku nunca foi a mesma, tá? Nunca foi a mesma. Tem série, por exemplo, em Dragon Ball Z, ele já era um pouco mais sério. Ele já era um pouco mais sério. Agora em Dragon Ball Super, queira vocês ou não, ele é um pouco meio abobalhado. Ele é abobalhado. Então assim, a gente vê que a característica do Goku mudou muito. Então ele não manteve aquela essência dos demais, ou dos antecessores do Dragon Ball. Ao contrário de Yu Yu Hakusho, o Yusuke, desde o começo até a última série, até o último episódio, que foi o capítulo 112, o Yusuke continuou que a sua característica única, a sua essência única sem perder. Então isso é muito berés, isso é o que? É um diferencial no anime, tá? Então isso é para poucos, por assim dizer. Então Yu Yu Hakusho, particularmente falando de relação bem distinta, a gente sabe que entre os seus personagens principais, tá, Togashi só não queria fazer com que isso deixasse de lado e esse ponto. Ele não queria que isso ficasse de lado, porque ele dava de uma certa maneira uma importância muito grande para isso, tá? E a gente sabe que ele trabalhou duro e berezmente para que isso acontecesse. Togashi só não queria, tá? Só não queria que a gente deixasse de ficar empolgado por assistir o Yu Hakusho.
mas assim, era impossível a gente deixar essa empolgação, tá? Então assim, a gente sabe que a cada episódio a gente só queria mais, mais e mais e mais. E assim, de uma maneira o Togashi ele sempre se preocupou com o seu público, né? A gente vê ali que ele queria atrair de uma maneira geral, de uma maneira bem simplificada, mais leitoras femininas, tá? E ele, para poder fazer o quê? Para ler mais mangá, para ter o conhecimento sobre o anime, sabe? Então o que acontece? Ele queria mais esse público. E vocês podem ver que ele abordou temas LGBT em seu trabalho. Então isso significa que não importa a sua distinção, qual o tipo de público que o Yu Yu Hakusho atingia. E o importante era que todo mundo tivesse o direito de ver um bom anime, ler um bom mangá. Então ele se empenhou muito, muito para que isso acontecesse e aconteceu. Tá? E com relação a Yosuke, Kurama, Kuwabara, Riei, são personagens com relacionamentos complexos, tá? Que demanda um diferencial da série. Por quê? Por que um diferencial? Porque de fato o Yosuke ele não é o único protagonista de Yu Yu Hakusho. Tá? De um contexto geral, os 4 são o protagonista. E o Yu Yu Hakusho, eu acho que foi o primeiro anime que apresentou uma forma diferente de protagonismo. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não era apenas o Yusuke que era o principal, que era o protagonista. Ele era o protagonista, mas ele perdia, ele se ferrava, por assim dizer, ele se dava mal, entendeu? Então o que acontece? Ele não era só ele que levava o peso nas costas, da responsabilidade de proteger o mundo dos homens do mundo das trevas. Tá? Então esse peso em si era compartilhado com os 4. Então se um não desse conta, os outros demais estavam ali para poder suprir essa necessidade. Então, ou seja, o Yosuke perdia no torneio, ele ganhava, Riei perdia, Kurama ganhava, Kuwabara perdia, e aí ia, entendeu? Então esse era um ponto muito, muito positivo de Yu Yu Hakusho. Tá? A série ainda, até hoje atualmente, a série tem impacto no mundo atual, sabe? No mundo contemporâneo dos animes de hoje, nas séries de hoje, no mangá. É claro que a gente sabe que muita gente não percebe isso. Mas, por exemplo, aqui eu vou citar um bem popular, Bleach. Bleach é um anime bem popular e um mangá que, cara, é bem famoso, tá? E Jujutsu Kaisen também. Tá? São claramente animes bem populares. Mas aí o que acontece? A gente pode ver que esses 2 animes, por assim dar um exemplo, a gente sabe que mexe com seres espirituais, né? Seres do além. Então a maneira como o protagonista ele interage com esse mundo paralelo. Então lembra um pouco toda aquela dinâmica do Yosuke, sabe? Do Yu Yu Hakusho. Então tem certos pontinhos que a gente começa a assemelhar um com o outro. Bleach explica bastante sobre isso, sabe? A evolução do espírito, tal, como combater um ser espiritual, esse tipo de coisa. Então Yu Yu Hakusho, ele é desse mundo, ele é dessa característica. Então tem pontos positivos nisso. E é claro que por esses desenhos ser tão autêntico, ser tão marcante hoje, é claro que sempre tem o que? Uma inspiração dos lendários animes lá dos anos 90, inclusive o próprio Yu Yu Hakusho, tá? Então é muito, muito gratificante a gente saber que Yu Yu Hakusho de uma certa maneira ainda inspira vários animes de sucesso hoje. Então não há como negar a importância de Yu Yu Hakusho no mundo dos animes shonen, cara. Não há como, entendeu? Sua presença é tão fortemente sentida que muitos animes populares provam que isso de fato tem influência do Yu Yu Hakusho. E é muito, muito marcante isso. E é bom a gente saber que Yu Yu Hakusho está sempre presente de alguma forma, tá? E muitos personagens principais foram muito inspirados em até mesmo em alguns personagens do Yu Yu Hakusho e como muitos outros. Mas assim, a importância assim, por assim dizer, que de fato agregou mais inspiração foi o Yu Yu Hakusho, porque era diferente. Yu Yu Hakusho estava muito, muito à frente do seu tempo naquela época.
Então assim, hoje se a gente pegar Yu Yu Hakusho pra assistir hoje, a gente pensa que é um anime atual. Por quê? De tão revolucionário que é, sabe? De tão diferente, da forma como ele entrega, sabe? As suas aventuras, as suas histórias, sabe? O carisma dos seus personagens. Então, isso é marcante. As trilhas sonoras do Yu Yu Hakusho, elas são únicas, galera. Elas são únicas. Tá? Se a gente for ver aqui cada trilha sonora do Yu Yu Hakusho, a sua abertura, o seu final, eu particularmente falando, eu chorei no último episódio de Yu Yu Hakusho, porque a trilha sonora era muito tocante, era muito sentida. Então aquilo ali, cara, você vê aquele anime chegando no final berezmente, e claro que sem pausa. Ele teve seu início, o seu começo e o fim, e a gente ficou esperando 3 anos na esperança de que Yu Yu Hakusho iria voltar. Como propriamente o Yusuke disse no anime, que dentro de 3 anos eles voltariam para fazer um outro torneio. E isso não aconteceu. E muitos personagens principais seriam muito menos interessantes sem a existência de Yusuke Urameshi, galera. Exatamente. Isso é uma forma de dizer o quanto badass é esse personagem e o quanto marcante ele se tornou em nossas vidas. E você concorda aí que o Yu Yu Hakusho ainda tem impacto no mundo atual? O que vocês acham? Tem anime hoje que você assiste e você tira como referência, como inspiração o Yu Yu Hakusho para ter acontecido aquele desenho, aquele mangá? Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber de vocês, e eu vou deixar coraçãozinho para todos. Beleza, galera? Então se vocês ficaram com a gente aqui, meu muito obrigado. Não sai do vídeo sem se inscrever, deixa seu feedback e vem fazer parte do Nerd Manchete. Tá frio pra caramba hoje, mas o vídeo tá entregue. Beleza? Então fique com Deus, até a próxima, fui!